próximo tema será cefaleia. E para falar sobre isso, convido o Dr. Helder Félix, cancerologista pediátrico no Hospital Infantil Albert Sabin, especialista em cancerologia pela Sociedade Brasileira de Cancerologia e membro da Society for Neuro-Oncology. Eu gostaria de parabenizar todo mundo que já se apresentou, muito show, as aulas. Vamos conversar um pouco sobre dor de cabeça, cefaleia, tá? Em criança. Bom, primeira coisa, todo mundo pegue seus crocodilos e vamos treinar. Que é isso? Do que eu estou falando? Essa figurinha aí é a figurinha que estava desenhada no papiro de Ebers, que foi entalhado em argila há mais de 3.200 anos atrás. Aliás, desculpe, 4.200 anos atrás, né? Bom, é isso mesmo, muito tempo, tá? O que é que aparece aí? Uma fórmula para curar a dor de cabeça. Amarra um crocodilo de argila com óleo de louça, tem que ser de louça, com trigo na boca, tem que ter o trigo, com um pano de puro aperta bem, faz uma pagelança, diz umas rezas aí e pronto, fica bom. Não sei se funcionava, mas na época era o tratamento. Então, dor de cabeça é um negócio muito antigo, antigo como o tempo, tão antigo quanto o ser humano. Na Suméria já tinha, essas tábuas de argila aí também tinha já tinha descrito o tratamento de dor de cabeça, que eram tão mágicos quanto esse outro. É uma preocupação com um sintoma que é muito prevalente, muito persistente, causa muito sofrimento. Tanta gente tem dor de cabeça por tantos motivos diferentes que fica difícil você achar que vai descobrir alguma doença específica com dor de cabeça. Talvez. Em criança, mas criança tem dor de cabeça? Tem. Criança tem muita dor de cabeça. É aí que tá. O pessoal não liga muito às vezes. Bobili, desde os anos 50 na Suécia, começou a estudar de forma sistemática a dor de cabeça em crianças. E nessas últimas 3 décadas houve um desenvolvimento muito grande desse estudo. Hoje a gente sabe que pelo menos 60% das crianças vai sentir ou se queixar de dor de cabeça em algum momento da sua infância. 20% dos escolares têm dor de cabeça ou se queixam de dor de cabeça mais de uma vez por semana. 10% dos escolares mais de 2 dias por semana e 5% das crianças chega a ter alguma incapacitação, perde um dia de escola, não faz a tarefinha, não sai para brincar, tem algum problema por conta de dor de cabeça. Então, dor de cabeça acontece em criança sim, mas já que acontece tanto em criança, será que quer dizer alguma coisa mais séria? Bom, quais são as condições mais prevalentes em criança com dor de cabeça? Enxaqueca e cefaleia tensional. Pelo menos 25% das crianças que se queixam de dor de cabeça vão preencher critério para diagnosticar cefaleia tensional. E 8% vão ser diagnosticados com enxaqueca. É muita criança com enxaqueca. A gente às vezes não pensa que tem, mas tem. E quando é que eu posso pensar numa coisa um pouco mais complicada, né? Um diagnóstico mais grave para relacionado à cefaleia, já que dor de cabeça é tão frequente? Vamos falar um pouquinho, rapidamente, claro, não se assustem, sobre a anatomia da cefaleia, certo? Cefaleia, o que é que dói na cabeça? Quando a gente fala de cefaleia, a gente está falando de estruturas intracranianas que doem. Que dói dentro da cabeça é basicamente vasos e dura mater. Ai, não dói outra coisa não? Não, não dói outra coisa. Muito pouco. Dói basicamente isso. Ah, mas toda dor de cabeça que a gente sente é disso? É. Toda dor de cabeça que a gente sente é disso mesmo. E a maior parte dessa dor vai ser relacionada a ramos do ramo oftálmico do trigêmeo, que são fibras não mielinizadas, tipo C. Qual a importância disso? Muito grande, porque é aquele tipo de fibra que carrega aquela dor visceral que você não localiza. Ninguém anda dizendo, oh meu Deus, hoje de manhã amanheci com a dor na pineal,
Não, você diz que amanheceu com dor de cabeça, não no seu núcleo anterior do hipotálamo. Não, você não sente isso. Bom, das estruturas, dessas fibras, essas fibras vão para o gânglio trigeminal, que fica na fossa média, vão para o núcleo trigeminal, que fica lá no tálamo, vão para outras estruturas do tálamo e finalmente vão para o córtex. Seguindo aquela sequenciazinha de vários neurônios até chegar na conscientização da dor. Isso aqui tudo é só para dizer que dor é um fenômeno neurológico complexo, que envolve muitas vias neurais diferentes, vários níveis de processamento neural. Nessa figurinha, não se estressem. Não fiquem com dor de cabeça por conta dessa figurinha, tá? Nessa figurinha, você vê aqui gânglio trigeminal recebendo fibras de vasos, vão para uma estrutura no tálamo, aliás, espinhal e no tálamo, e depois para o córtex. Ah, tá bom. E esse monte de coisa aí a mais, que é esse monte de estrutura aqui em cima? Bom, e esse monte de estrutura aqui em cima é o quê? Isso aqui é o que a gente chama de modulação descendente da dor. Não precisa vocês se ligarem nas siglas, não, tá? Só é importante a gente saber que a dor, ela não é apenas sentida, ela é modulada. Você sente dor e você pode alterar a intensidade da dor endogenamente. Aquela coisa, eu sofri uma lesão quando estava jogando bola, mas não senti dor porque o sangue estava quente. Não foi o sangue que estava quente, não. Era o seu sistema nervoso autonômico, via simpático, via esse sistema descendente de modulação da dor, que inibiu você de sentir dor. Muito importante quando você está ativando o reflexo de fugir ou lutar. Tem um significado evolutivo muito importante. Então, a dor é altamente modulada. Muita coisa que a gente faz, ou pensa, ou que a gente é exposto, modifica o modo como a gente sente dor. Isso vai também para a cefaleia, tá? Bom, então, quando você está falando de cefaleia, dor de uma forma geral, cefaleia do mesmo jeito, você vai estudar ela em termos de uma série de domínios. E é muito importante que você, metodicamente, que você analise passo a passo esses domínios. Você tem que ter método para estudar dor. Ou então você pode deixar passar coisas importantes, detalhes importantes. É primário ou secundário? Você talvez não saiba disso imediatamente, mas pode tentar descobrir. Tem vários tipos, subtipos e subformas que vão depender da frequência, da intensidade, do tempo em que, ou da relação com outros fenômenos ou estímulos, outros sinais e sintomas, condições médicas associadas. O paciente tem alguma doença, alguma outra doença? Bom, na verdade, às vezes é isso que você quer descobrir. Fatores que contribuem, alimentou-se, não alimentou-se, dormiu, não dormiu, o que pode ter deflagrado a dor? Tem prejuízo funcional? A dor é tão intensa ou é uma dor de uma determinada modalidade que faz com que o paciente não consiga realizar alguma atividade? E a intensidade da dor. Uma das coisas mais importantes é essa intensidade. E a questão se a dor é aguda ou crônica, que é entre no domínio 2 de tipo e subtipo. Bom, o exame físico do paciente, ele é extremamente importante. No caso de cefaleia, você vai praticamente diferenciar o que é uma cefaleia ocasional e que não tem um significado maior de um problema mais sério baseando-se no exame físico. Então você pega tudo, peso, altura, índice de massa corpórea, circunferência do crânio em bebês, pressão arterial, frequência cardíaca, meça
verifique os pulsos periféricos, meça tudo, verifique se não tem pontos dolorosos relacionados à região cervical ou articulação temporomandibular, fazer uma ausculta cardiopulmonar importante, verificar a acuidade visual. É bem facinho de verificar a acuidade visual. Basta pedir para a criança contar os dedos. Pronto, você já verificou, grosso modo, a acuidade visual. Exame neurológico, função cognitiva, pares cranianos, motricidade, reflexo, sensibilidade. Mas isso é muita coisa, eu não consigo fazer isso numa consulta rápida de emergência. Olha, tem formas de fazer exame neurológico rápido. Você pede para o paciente andar, você já observa a marcha, se ele tem alguma assimetria, se ele pende mais para um lado. Você faz perguntas simples e verifica a função cognitiva. Você está vestido como? Eu gostei desse bonequinho que você tem, como é o nome dele e tal. Pares cranianos, você pede para a criança ou observa a criança olhando para objetos diferentes, você pede para a criança fazer careta da língua, isso você já observa a função de pares cranianos. Reflexos, tem que dar uma testada básica, pelo menos nos reflexos principais. E a sensibilidade também é uma testada básica que rapidamente dá para a gente fazer. Então, se a gente já faz uma avaliação inicial, pensando nesses domínios, faz uma avaliação com exame físico, não precisa ser extremamente detalhado. Eu estou numa emergência, dá para você fazer um exame físico, inclusive neurológico rápido. Aí você vai prestar atenção nos sinais de alerta. Quais são os sinais de alerta? Isso é que é o mais importante em relação à cefaleia. A cefaleia é tão prevalente que qualquer pediatra e qualquer outro especialista, na verdade, vai encontrar o tempo todo crianças que vão se queixar. Estou com dor de cabeça, o tempo todo. Então, quando é que você sabe que tem realmente alguma coisa que pode ser mais séria, algum sinal? Vamos ver, o sinal de alerta. Idade menor do que 5 anos. Criança jovem, então você já presta mais atenção. É muito menos comum um pré-escolar se queixar de dor de cabeça do que um escolar. E a gente sabe que a mediana de incidência de tumor cerebral em criança é 5,8 anos. 50% das crianças que têm tumor cerebral vão ter menos que essa idade, ou seja, vão ser menores que 5 anos. Então, a dor crônica, o que é crônica? Mais de 6 semanas. Chama muito mais atenção para um problema mais sério. Então, se for uma dor aguda, não. Dor aguda, subaguda ou intermitente não vão excluir realmente um problema, mas você não conta com o sinal de alerta. O sinal de alerta é dor crônica mesmo. Um sinal que a gente não se lembra muito de perguntar, nem sempre as pessoas se queixam, e que é importante, se piora com tosse ou com exercícios físicos, qualquer coisa que faça que provoque movimentos respiratórios e que aumente a pressão intracraniana. É um sinal clássico de hipertensão intracraniana. Mas hipertensão intracraniana é aquela tríade clássica, cefaleia, vômito, papiledema. Não espere encontrar essa tríade clássica na maioria dos pacientes, não, viu? O paciente que se apresenta com essa tríade bem clássica, ele já está muito óbvio que ele tem um problema sério. Antes disso, tem sintomas mais sutis, como essa dor de cabeça que piora com a tosse. Mas eu já tive sinusite e a dor de cabeça piorava com a tosse. Sim, meu filho, se todo mundo que tivesse dor de cabeça que piora com a tosse tivesse um tumor cerebral, era muito fácil diagnosticar tumor cerebral. Ele é um sinal de alerta, ele não é um sinal de diagnóstico, ele é só de alerta. Do mesmo jeito, dor intensa que acorda o paciente à noite e que é pior de manhã. Do mesmo jeito, se outros sintomas, como vômitos, também são mais frequentes de manhã. Bom, aí é outro sinal de alerta. Muito importante porque corresponde a uma possível hipertensão intracraniana. E o principal de todos, esse aqui é o principal sinal de alerta
num paciente com cefaleia. Você pode até esquecer todos os outros e se lembrar só desse. Déficit focal. Você faz aquele exame físico rápido, pede para a criança andar. É uma criança que está andando pendendo. É uma criança que está puxando a perna. É uma criança que está girando o pé ao andar. É uma criança que, ao segurar, prefere segurar os objetos com um membro, um braço, e não com o outro. O outro braço ela não está utilizando. Uma criança que tem uma assimetria, mesmo que discreta, motora, tem um déficit de força, tem uma assimetria ocular, tem um desvio do olhar, tem uma assimetria facial, mesmo que discreta. Qualquer déficit focal você observar, isso é um sinal de alerta importantíssimo. Déficit focal mais cefaleia é igual à imagem, sempre, tá? Dor à percussão leve do crânio é um sinal muito pouco frequente, também a gente não pesquisa, né? Que é descrito classicamente associado a abscesso, mas nem sempre. Anisocoria é importante. Não é comum a gente ver uma criança com cefaleia que tem tumor cerebral com anisocoria, mas vez por outra você vai ver. Então, não é difícil você testar a reação pupilar. Hoje em dia, com o celular, com a lâmpada celular, qualquer um faz. Então, vamos lá, testar. Puberdade precoce, ou puberdade atrasada, atraso puberal, outras alterações endócrinas, especialmente diabetes insípido, sinais de diabetes insípido. É um paciente que está bebendo muito líquido e fazendo xixi demais. São sinais de alarme também num paciente que está com outros sintomas, especialmente a cefaleia. A cefaleia, o paciente está com alterações endocrinológicas, você deve investigar. Do mesmo jeito, perda ponderostatural. E uma coisa que a gente não se lembra de pesquisar. Quando eu falei do exame físico, MESA-PA. Paciente com hipertensão arterial. Geralmente, a hipertensão intracraniana, ela se traduz a nível sistêmico como hipertensão arterial. Não é incomum você ver pacientes que têm tumor cerebral com hipertensão arterial. Faz parte, assim, do carimbo básico do nosso exame físico, na oncologia, quando a gente lida com pacientes com tumor cerebral, medir a PA dos pacientes. Porque, vez por outra, a gente pega um paciente com hipertensão. Então todo paciente com cefaleia e hipertensão? Não, já falei isso, tá? Não é todo. É sinal de alerta, não é sinal de diagnóstico. Então, e se o paciente tiver qualquer um desses sinais de alerta com cefaleia, especialmente se a cefaleia for crônica, peça uma imagem. Imagem hoje é mais fácil do que há alguns anos atrás. Tomografia tem em todo canto. A tomografia tem raio-x. Ressonância também está mais fácil, mais cara, mas está bem mais fácil você encontrar hoje em dia. Sinal focal, déficit focal com cefaleia, imagem sempre, de preferência a ressonância. Mas se você não tem certeza se o paciente tem um déficit focal ou tem algum outro sinal de alerta isolado, uma cefaleia crônica, você pode pedir a imagem mesmo assim, ou pelo menos pedir a um outro colega especialista avaliar, ok? Estigmas cutâneos são muito importantes. Você vai avaliar a criança, tira a roupinha dela, veja se ela tem estigmas cutâneos, e tem um olhinho aí, não é só cutâneo, é também alterações oftalmológicas. O que é isso? Isso aí muita gente conhece. Essa primeira imagem é o quê? Manchas, café com leite, neurofibromatose. Manchas, ash leaf, folha de chá. É esclerose tuberosa. Lesões Chagrand, parecem umas cicatrizes. Esclerose tuberosa. Os nódulozinhos subungueais aí embaixo. Esclerose tuberosa. Nódulos de Lesch na íris, esclerose tuberosa, certo? E um hemangioma na face. O que é isso? O que está fazendo aqui um hemangioma na face? O que isso tem a ver? Pode ter a ver, sim. Se for uma lesão vascular na face com características de hemangioma cavernoso, isso pode estar indicando que o paciente pode ter também um hemangioblastoma
cerebral, ok? Então, a análise, o exame da inspeção da pele do paciente é muito importante também, porque às vezes a pele já lhe diz alguma coisa. Do mesmo jeito, você vai perguntar se os parentes, pai, mãe, os parentes, têm alterações cutâneas, porque às vezes a criança pequena não deu tempo ainda de apresentar as lesões cutâneas típicas de uma doença de predisposição a câncer, como a neurofibromatose, mas algum parente já tem. É bom sempre perguntar. Esses aqui também contam como sinais de alerta, tá, pessoal? Sinais de alerta importantes. Aqui você, num paciente com cefaleia crônica, ou mesmo não tão crônica, com alterações cutâneas assim, você tem que pedir imagem. Não pode fugir disso. Bom, todo mundo adora um caso clínico, então vamos falar de um caso clínico, só umzinho. SO é um menino de 12 anos, previamente saudável, sem nenhum histórico patológico pregresso e sem história familiar. Mais ou menos 6 meses atrás, ele começou um quadro progressivo de vômitos, mas pela manhã, após o café da manhã, além de perda de peso progressiva. Também se queixa de dor de cabeça moderada, porém persistente, todo dia. Nega quaisquer outros sinais e sintomas. Hemograma bioquímica rigorosamente normais. O exame físico não tinha déficit focal, não tinha alterações neurológicas, só o que apareceu foi emagrecimento, só, apenas, certo? E a mãe, muito ansiosa, como sempre, insistia que tinha que fazer um exame da cabeça. Bom, vamos rever aqui os sinais de alerta aqui. Opa, eu já passei já mostrei onde era o bicho. Calma. Sinais de alerta. Idade não é, tá? A idade aqui não é sinal de alerta. Não tem história patológica pregressa, sem história familiar, não tem nada de alerta aqui. 6 meses com dor de cabeça e vômitos. Sinal de alerta, pessoal. 6 meses, cefaleia crônica, vômitos mais matutinos, outro sinal de alerta. Aqui, meu povo, aqui se você não fizer a imagem, você marcou bobeira, né? Aqui já tem vários sinais de alerta. Aqui, notem que a dor de cabeça não foi a primeira queixa, não foi a primeira queixa da mãe e não foi o primeiro sintoma que foi investigado pelos colegas. Esse paciente foi inicialmente investigado para uma intolerância alimentar ou uma alergia alimentar ou doença de refluxo gastroesofágico. Então você vê que às vezes o sintoma que não é referido como principal, porque a mãe chegou falando que ele perdeu peso, ele não quer comer. Então isso dirigiu um pouco a atenção dos colegas, mas a cefaleia estava lá, estava no meio. Era um sintoma, na verdade, mais importante ainda. E a mãe, que muitas vezes a ansiedade da mãe aponta para alguma coisa que ela já percebeu intuitivamente, ela dizia que achava que precisava de um exame da cabeça. Vocês podem achar que isso é exagero, mas eu já vi isso acontecer várias vezes. Várias mães chegarem com essa referência, essa queixa, e aí a gente pega a imagem, e é isto aí que a gente vê, um tumor cerebral. O que a gente vê aqui, nós temos aqui uma tomografia com uma lesão captante de contraste na pineal, bem grandona, aqui numa ressonância, mostrando também na região da pineal e região superior do tronco cerebral, o mesencéfalo, captando contraste. E aqui é a ressonância em T2, aliás, em FLAIR, desculpa, ressonância em FLAIR, que a gente vê infiltração do tumor no mesencéfalo, aqui e aqui. Então, o que acontece? Esse tumor não foi biopsiado, o cirurgião achou que era de risco para biopsiar, nós fizemos estudo de marcadores para tentar descobrir se era um tumor de células germinativas, que é uma região
de risco para tumor de células germinativas, tudo negativo. Um tumor com essas características, nessa região de pineal, infiltrativo, que não é tumor de células germinativas, germinoma, ele geralmente dá um beta-HCG fraquinho, nem que seja no líquor, mas dá alguma discreta alteração no número de casos. Como o cirurgião não ia biopsiar para a gente tratou como glioma de baixo grau. A gente fez quimioterapia para glioma de baixo grau. Tá? Um ano depois, o tumor sumiu. Não tinha mais tumor. Tinha ainda uma lembrancinha, uma áreazinha residual, muito discreta, aqui na região da pineal. Tá? Isso era mesmo um glioma de baixo grau? Possivelmente, o mais provável. A gente não fez outro tratamento a não ser o para glioma de baixo grau. Não foi biopsiado, mas é muito comum esse tipo de lesão nessa região. Essa resposta completa, a gente não vê em todos os pacientes, não. Não vou iludir vocês dizendo que todo paciente responde desse jeito, não. Infelizmente, a maioria dos pacientes com glioma de baixo grau vai ter uma resposta parcial, tá? Ou pelo menos a estabilização da doença. Mas nesse caso a gente foi surpreendido com excelente resposta. Não foi a primeira vez que eu vi, também não foi a última, mas não é o mais comum. E esse caso é bem antigo, esse paciente já foi de alta, passou 10 anos no ambulatório, já é um adulto, foi viver a vida dele, graças a Deus, praticamente sem sequela. E era isso que eu queria conversar com vocês. Muitíssimo obrigado a vocês. E se lembrem, nunca esqueçam, cefaleia crônica com qualquer sinal focal, imagem na mesma hora, tá?